Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Pois é, meu povo, Jair já foi embora. O maior covarde que já passou por essa terra, meteu o pé e deixou o gado abandonado na frente dos quartéis. Em parte, porque já tem um bocado indo embora, não estão mais aguentando ficar usando banheiro químico entupido, e é banheiro químico unissex. Tem muito fanático indo para casa passar o Réveillon em seus lares, de onde nunca deveriam ter saído. Seria muito melhor para a vida de todos eles ficarem em casa, indo para o trabalho, se é que possuem. Eu acho que depois desse tempo todo, perderam os empregos, né? Acho que ninguém vai manter essas pessoas como funcionários depois de passar 2 meses na porta do quartel. Enfim, meu povo, Bolsonaro vazou, mas não vazou por acaso. Ele foi embora porque foi aconselhado pelos seus advogados. Olha aí, temendo prisão, advogados aconselharam Bolsonaro a sair do país antes da posse de Lula. E ele seguiu o conselho porque está sentindo, ó, cheirinho da cadeia. Pegou o avião presidencial e foi embora às nossas custas. A gente que está pagando tudo. Não é de agora. A gente sustenta essa família Bolsonaro há mais de 40 anos. Aflito e temendo ser preso após deixar o cargo presidencial, Jair Bolsonaro consultou advogados e foi aconselhado a sair do país antes do 1º de janeiro, quando perde o foro privilegiado. O chefe do executivo perguntou se poderia ser punido caso não passasse a faixa para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Após ouvir que não, questionou quais seriam as chances dele ser detido após finalizar seu mandato. Passar a faixa não gera punição, não é crime, não gera prisão. Agora, em relação à perda do foro privilegiado, é aí que a coisa começa a ficar bem complicada para o Bolsonaro. Segundo os advogados, qualquer juiz de primeira instância poderia decretar a prisão de Bolsonaro a partir do dia 1º. E mesmo que ele ficasse poucas horas em uma delegacia, o constrangimento estaria dado. Fontes do governo confirmam que essa hipótese de fato assombrou o atual mandatário desde a derrota nas eleições presidenciais. E aí eu te pergunto, se não tivesse cometido crimes, se fosse um cara honesto, estaria com medo de ser preso e de forma tão rápida? Já na primeira semana após perder o foro privilegiado? É claro que não. Bastava ser realmente aquilo que ele pregava ser. Não dizia que era contra a corrupção, que era honesto. Nunca acreditei, porque é só olhar a história desse homem. São 30 anos no Congresso Nacional, comendo e dormindo às nossas custas, sem aprovar projeto nenhum, vivendo ali no baixo clero da Câmara dos Deputados, com funcionário fantasma no gabinete, rachadinha no gabinete, usando auxílio moradia, que ele dizia que era para comer gente, ou seja, um cara que não pode ser chamado de honesto. Tem um longo currículo de corrupção. E foi esse cara que muita gente achou que seria o agente moralizador da sociedade brasileira. Está com medo de ser preso porque deve. Está com medo de ser preso porque cometeu uma penca de crimes. E por isso fugiu. Primeira vez na nossa história que um presidente foge antes de terminar o mandato em situação de normalidade no país. Não tem nenhum golpe em andamento, a não ser o próprio Bolsonaro querendo dar golpe. E mesmo assim, foge, faltando ainda 2 dias para acabar o mandato. Covarde é o que ele é. E aí, gado, valeu a pena ficar 60 dias na porta do quartel? E o medo do Bolsonaro é um pouco exagerado, porque mesmo perdendo o foro, ainda é preciso que os ministros do Supremo Tribunal Federal
responsáveis por investigações da Polícia Federal contra o presidente declinem esses inquéritos, o que significa remeter à primeira instância esses processos. E isso leva um tempo. Muito difícil que Bolsonaro fosse preso agora em janeiro. Tem ainda outro obstáculo que impediria a prisão do Bozo no começo do ano, que é o recesso do judiciário. Portanto, o risco de ser detido surge somente a partir de fevereiro. Aí sim, quando a justiça retorna aos trabalhos plenamente, quando os ministros da STF vão mandar muitos processos que o Bolsonaro está envolvido lá para a primeira instância, a partir daí a chance dele ser preso passa a ser muito maior. Poderia ficar mais um mês aqui no Brasil tranquilamente, 2 meses, 3 meses até, mas o medo é maior do que tudo. O cara sabe o que ele fez. Bolsonaro está consciente de tudo de ruim que ele cometeu. Por isso que ele tem tanto medo de ser preso. Não é por nada não, é porque ele tem plena consciência da lista imensa de crimes cometidos. Foi confirmado através do Diário Oficial da União que Bolsonaro estará durante o mês de janeiro em Miami, nos Estados Unidos. O despacho foi assinado pelo secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, Mário Fernandes, e diz respeito ao afastamento dos servidores que vão fazer a segurança pessoal do futuro ex-presidente na viagem. A princípio, 30 dias, mas esses 30 dias podem virar 60, 90, sabe-se lá se esse cara volta para o Brasil ou não. Eu sei que o ambiente fica muito mais tranquilo, o ar está mais leve, porque essa coisa está fora do nosso território. Mas tem uma grande questão. Este homem tem uma dívida impagável com a sociedade brasileira e ele vai ser condenado mais cedo ou mais tarde. E são muitos anos de cadeia que ele terá que puxar para diminuir um pouco essa dívida imensa. E para isso ele vai precisar estar aqui no nosso território. É um sentimento ambíguo. Ao mesmo tempo que a gente quer o Bolsonaro muito mais longe, cada vez mais longe do nosso país, ele precisa se ver com a justiça brasileira e tem reservada uma cela na Papuda ou em qualquer outro presídio de segurança máxima. Está guardadinha a cela. Está com o nome, Bolsonaro. É o destino dele. E ele não vai pagar essa pena lá nos States ou em qualquer país aliado da extrema-direita. Vai ser aqui no Brasil que ele vai cumprir a pena. É bom que a gente lembre que os Estados Unidos têm acordo de extradição com o Brasil. Bolsonaro sendo condenado pela justiça brasileira, sendo condenado no Tribunal Penal Internacional, ele poderá ser extraditado e cumprirá a pena aqui no nosso Brasil. Que seja assim. Fugiu, foi embora, que volte somente quando for para ocupar aquela cela que está guardadinha para ele. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Tamo junto. Está chegando a hora da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 2023 é o começo de um novo tempo. Tamo junto. Compartilha o vídeo, manda para todo mundo, espalha por aí e vamos em frente. O futuro do Brasil é muito promissor. Até o próximo e força progressistas!